Se eu fosse fazer um tweet, como bem faz sempre o nosso querido Serrão, o tweet seria: Felipe Martins, preso político. Soltem Felipe Martins. A alfândega americana finalmente se manifestou de forma categórica sobre Felipe Martins para dizer: ele não entrou nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Em outras palavras, Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos com Bolsonaro em dezembro de 2022. Ou ainda, Felipe Martins está preso há mais de 4 meses por uma viagem que ele não fez, sem denúncia. De modo que a prisão dele é duplamente ilegal. É ilegal por 2 motivos. Primeiro, porque o fundamento de risco e de perigo da preventiva, que fundamenta uma prisão preventiva, que é o risco e perigo da liberdade da pessoa para a sociedade, que seria embasado esse risco, esse perigo na viagem que Felipe Martins teria feito para fora do país. É um fundamento falso, mentiroso, que nunca existiu. Em segundo lugar, é ilegal porque a prisão preventiva sem denúncia, sem uma acusação formal feita dentro do prazo de 35 dias, é abusiva. E agora, ministro Alexandre de Moraes, qual vai ser a desculpa para manter Felipe Martins preso? E agora, ministro Gilmar Mendes, Felipe Martins está sendo mantido na prisão para delatar? O seu colega Moraes está cometendo tortura para extrair uma delação dele? O ministro Alexandre de Moraes está praticando o pau de arara do século XXI, que Toffoli tanto gosta de falar? E aí, ministro Toffoli? Para que a gente nunca esqueça do absurdo que é a prisão do Felipe Martins, vamos fazer um breve retrospecto do que aconteceu até agora. O Felipe Martins foi preso na Operação Tempus Veritatis em 8 de fevereiro de 2024, acusado de ser a pessoa que apresentou a minuta do golpe, assim chamada, para Bolsonaro. Ao decretar a prisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou, de acordo com as informações da Polícia Federal, que Martins teria viajado com o ex-presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos da América em dezembro de 2022, e isso mostraria que existiria um risco de fuga dele. Contudo, a informação não era verdadeira. Você está aí sentado? Se não, sente, porque a história que eu vou narrar agora é simplesmente inacreditável. A defesa de Felipe Martins juntou aos autos do processo a passagem aérea dele para Curitiba no dia seguinte em que ele teria viajado para os Estados Unidos, comprovando que ele estava no Brasil em dezembro de 2022, no final do ano, e não nos Estados Unidos. Mas o que fez o ministro Alexandre de Moraes? Não aceitou. Ele pediu que o próprio país, os Estados Unidos, informasse se ele entrou ou não lá. Os americanos negaram responder Moraes sem autorização do próprio acusado, do Felipe Martins. Aí Felipe Martins, em seguida, juntou documentos dos Estados Unidos, afirmando que não havia registros de entrada sua no país. Felipe Martins também juntou o processo à lista de passageiros do suposto voo que ele teria pegado para os Estados Unidos com Bolsonaro, mas lá não estava o seu nome, mais uma prova. O ministro Alexandre de Moraes, então, requisitou ao aeroporto, a partir do qual ele teria viajado para Curitiba, as imagens do aeroporto. E também pediu à empresa aérea para que informasse se Felipe Martins realmente fez a viagem para Curitiba. O aeroporto disse que não tinha as imagens, mas a empresa aérea confirmou que sim, que Felipe Martins havia embarcado para Curitiba como ele tinha afirmado e não para os Estados Unidos. Depois de tudo isso e de um pedido da própria PGR, do Ministério Público, do fiscal da lei, para que a prisão fosse revogada, você acha que o ministro Alexandre de Moraes soltou o Felipe Martins? Não. Alexandre de Moraes solicitou que a Força Aérea Brasileira, então, mostrasse imagens do avião presidencial em que Bolsonaro teria viajado para os Estados Unidos para verificar a presença de Martins lá dentro do avião. Claro que isso aí não existia. E a FAB, evidentemente, respondeu que não tem essas imagens. A defesa de Felipe Martins passou a juntar, então, nos autos, comprovantes como recibo de Uber, recibo do iFood, para provar que ele estava no Brasil e não no exterior. E agora, desta vez, veio a gota d'água. Os próprios americanos que vieram e comprovaram que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. O Felipe Martins segue preso há mais de 4 meses sem denúncia, e mesmo depois de ele ter comprovado cabalmente nos autos que o pressuposto indicado pelo ministro Alexandre de Moraes para sua prisão era falso, que a base caiu, ou seja, tirou as peças debaixo daquele castelo de cartas construído pelo ministro, mesmo assim, mesmo provando que ele não saiu do Brasil, mesmo provando que ele não viajou para os Estados Unidos, mesmo assim, o ministro o manteve preso. Isso deveria ter acarretado tudo isso, a imediata soltura, a revogação da prisão preventiva.
Até mesmo a PGR reconheceu o erro da Polícia Federal e do ministro e deu parecer favorável à soltura, mas Felipe segue preso até hoje, ilegalmente, sem denúncia. Ele é, na melhor definição do termo, um preso político. Se as prisões são ilegais, jurídicas é que elas não são. Qual é a razão delas se não é a lei? Se fosse vingança pessoal de alguém contra um desafeto, do vítima contra o autor do crime, como pode ter sido aquele caso da prisão das pessoas que supostamente ameaçaram Moraes, e jamais poderia um juiz decretar a prisão das pessoas de quem ele é vítima, mas se fosse vingança pessoal aqui contra o desafeto, a gente estaria falando de uma prisão abusiva por perseguição pessoal. Mas, contudo, no caso do Felipe Martins, o componente é diferente, é político. Todos os presos que estão sendo presos são de uma ideologia que o STF quer vencer. E que, segundo um ministro do STF, o STF já derrotou o bolsonarismo. Derrotamos os bolsonarismos, disseram eles. Alguns ministros querem a prisão por outra razão de cunho político. Evitar que o 8 de janeiro volte a acontecer. O que é também uma razão política, não é jurídica. Então não tem como negar que essas prisões são motivadas politicamente. São sim prisões políticas. Não tem outro jeito de encarar esse comentário, esse que está acontecendo, esses fatos. Não tem outro jeito de encerrar essa análise do que dizer: soltem Felipe Martins.